Jesus querido, eis-nos aqui uma vez mais, na confiança que temos na tua proteção, no enlevo de tua presença junto de nós, na expectativa de sempre recebermos as luzes com que banhas as nossas existências, as nossas mentes e corações, e neste exato momento, Jesus, em que te agradecemos pela bênção desta oportunidade no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ao te agradecermos, nós ainda te rogamos, multipliques as bênçãos por sobre todos os locais do mundo inteiro, em ambos os planos da existência, que trabalham no bem, inundando Jesus de conforto, misericórdia, paz, luz, esperança, fortalecimento para todos os irmãos que sofrem agora as consequências lamentáveis e cruéis de todos os tipos de guerra e de catástrofes naturais. Possam eles, Mestre, receber agora o influxo da tua bênção, porque nossas energias nós estamos enviando neste instante, para que pela matemática do amor tu multipliques todas essas vibrações de fraternidade em benefício desses nossos irmãos. Em especial, Jesus, nós te rogamos as bênçãos por sobre o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, por sobre todos os seus mentores de todos os tempos, representados neste instante em que pensamos em todos eles, por Jorge Andréa e Deolindo Amorim. Nós te rogamos, Jesus, bênçãos, esperança e recuperação rápida para nossos queridos irmãos César Reis e José Henrique Rubim de Carvalho. Nesta vibração de amor, nós te rogamos ainda as bênçãos por sobre nossa querida irmã Rosa Rita Martins, que vai nos falar sobre epigenética, uma área de sua competência profissional. Graças te damos hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Então, nós vamos começar, nós estamos hoje inaugurando o novo horário, que é experimental, reforçamos dizer isso, é um horário experimental, que foi tirado em reuniões com os expositores do ICEB e com a complementação nossa, quando não houve possibilidade de sermos atendidos nessas novas faixas de horário. Então, está aqui nossa Rosa Rita Martins, que é médica com especialidade em genética, doutora em genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vai nos falar sobre epigenética e seu papel no bem-estar físico e espiritual. Obrigada, Rosa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre um tema que, cada vez que eu preparo uma aula sobre isso, eu vejo que tem alguma coisa que eu ainda não sabia. Então, preparar, às vezes, uma palestra é uma boa maneira da gente ir se atualizando sobre o tema. Então, está aberto para vocês, não está? Está. Então, assim, meu tema, então, é epigenética e seu papel no bem-estar físico e espiritual. O que é o bem-estar? O bem-estar, no seu sentido mais amplo, de uma maneira ativa, é a própria definição de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde, né? É o bem-estar no seu aspecto físico, o que inclui a minha saúde física, o meu aspecto, nosso aspecto social, como nós nos relacionamos com os nossos próximos, com os nossos familiares, como é a relação com o meio ambiente, o nosso aspecto mental
E nos últimos 3 anos foi acrescentado à definição da saúde o bem-estar espiritual também. Então, o doutor Dilip Chopra foi um médico que estudou muito essa parte da relação individual, né, da pessoa no seu próprio bem-estar. E ele pega essa declaração da Organização Mundial de Saúde sobre esse aspecto físico, social, mental e espiritual, e ele fala que a saúde, na verdade, é o estado natural do homem, porque saúde é um conceito muito mais do que a ausência da doença ou da enfermidade, é o seu estado de perfeito bem-estar. E a essa definição, que a gente acrescenta o bem-estar espiritual, porque é uma condição na qual a pessoa experimenta em todos os momentos a alegria e a satisfação de viver, a sensação de plenitude, a consciência de estar em harmonia com o universo que o cerca. É quando o indivíduo ele toma consciência de que ele não está isolado na Terra, que não é ele e o seu grupo familiar, que ele faz parte de um todo e que para ele estar bem e para esse bem-estar ser continuado, é preciso que toda esse grupo, essa sociedade, esse planeta, na verdade, é preciso que tudo esteja bem. Por exemplo, eu acho que nesse momento não tem uma pessoa, né, pelo menos nas grandes cidades, onde tem mais telecomunicação, que esteja realmente se sentindo bem. Todos nós estamos com aquele pontinho de medo de como vai evoluir essa guerra da Ucrânia, né? Então, assim, o que a gente precisa tomar de consciência é que nenhum de nós está isolado na Terra. E todos nós fazemos parte de uma irmandade. E para que a gente evolua de um planeta de provas e expiações, um planeta de regeneração, é preciso que toda essa humanidade esteja no mesmo plano de evolução. Por isso que a gente saber que existe um foco de guerra, que não é uma guerrilha, que não é uma briga pessoal, que não é uma briga de gangues, não, é uma guerra onde há destruição e morte, isso realmente também nos afeta. Então, esse é o conceito que eu quero trazer agora e nas próximas palestras, é que, na realidade, nós temos que tomar consciência de que o todo está em tudo, né? E o tudo está em todos. E para progredir, para nos sentirmos bem, nós precisamos realmente que o resto da humanidade também esteja bem. Então, ele continua falando que se nós compreendermos a nossa verdadeira natureza, qual é a nossa verdadeira natureza, né? Se soubermos viver em harmonia com as leis naturais, com as leis divinas, a sensação de bem-estar, de entusiasmo pela vida e abundância material surgirão facilmente. Aí nós realmente poderemos ser felizes. Qual é a nossa verdadeira natureza? Né? O que nós somos? Eu gosto muito dessa definição de Teilhard de Chardin, né? Um padre que foi um filósofo, que ele nos fala que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, nós precisamos nos conhecer no nosso aspecto humano, mas precisamos buscar também esse conhecimento na nossa parte espiritual, naquilo que nós realmente somos, né? Então, assim, eu já falei isso mais de uma vez, que para a gente se conhecer, a gente deve estudar genética, né? Todos nós temos que ter alguns conceitos de genética, mas é um conceito mais amplo, não é aquele conceito que na hora de fazer a prova de vestibular, que desespero ficar calculando aquelas probabilidades, se a ervilhinha ia ser rugosa ou lisa, que genética, na realidade, é muito mais do que isso. Genética significa também
o conhecimento do seu corpo físico, como você é, como o seu corpo físico é constituído. Ela é uma ciência que estuda, né, que vem da palavra gene, que significa uma unidade de hereditariedade, de transmissão de condições, né, que estuda a expressão e transmissão dos genes como nossas características e sua interação entre o ambiente e a carga genética. O que os genes são para nós? Eles são o nosso catálogo, né? O nosso catálogo individual. Eles trazem as informações necessárias que formaram o nosso corpo, né? Que formam o corpo do ser que vai nascer, dirigem o crescimento, desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, puberal, fertilidade, susceptibilidade a doenças, a nossa maturidade, o nosso envelhecimento, tudo isso tem realmente uma regulação genética, desde a primeira célula que se forma até o nosso envelhecimento, tudo isso tem um controle genético na nossa parte física, né? Lembrando sempre que nós somos espíritos habitando um corpo físico. A genética regula esse desenvolvimento do corpo físico e vai regular toda a minha ligação desse corpo físico com o meio onde ele está. É uma ciência relativamente nova, porque é dado para ela, como no início dela, de 1865, quando esse monge agostiniano, Mendel, descreveu, estudando ervilhas e feijões, ele descreveu as leis da hereditariedade, que até hoje são usadas, né? Quem passou pelo vestibular lembra a letrinha, o azinho minúsculo, o azinho maiúsculo, se as características eram dominantes, se eram recessivas, que depois tem características que são vários genes, tem características que são só uma par de genes. Então, assim, é a nossa Constituição. E o grande avanço da genética foi a partir de 1990, quando foi iniciado o projeto Genoma, que tinha como objetivo fazer o mapeamento genético de todas as espécies, não só o homem, mas como também de todos os seres vivos, né? E isso foi muito importante, porque melhorou os diagnósticos, os testes diagnósticos, levou ao desenvolvimento de uma medicina personalizada. Hoje a gente já tem vários tipos de câncer, que você estuda a genética do indivíduo, estuda a genética do câncer e já te fala qual é a melhor terapia a ser usada para aquele caso. Já tem condições genéticas que você já faz um tratamento específico para o genoma daquele indivíduo. Então, a gente vai caminhando para menos tentativas de erros e acertos, às vezes, nos tratamentos das condições médicas, mas evoluindo para uma medicina personalizada. A gente vê muito isso, por exemplo, em câncer de mama. Você faz um estudo genético, depois faz um teste histoquímico do estudo, e você já sabe se você tem que ficar insistindo em quimioterapia e radioterapia, ou se você pode dar, às vezes, um medicamento antiestrogênico que vai realmente manter todo o controle daquele tumor. Isso foi foram os lucros que a gente foi tendo do projeto Genoma. Por outro lado, a gente aprendeu que não existe determinismo genético, porque quando começou o projeto Genoma, a ideia que você tinha é que você iria descobrir quantos genes, na realidade, a gente tinha, mais ou menos 25 mil, o que cada gene fazia, quais eram se ele sintetizava uma proteína, se a partir dele você sintetizava mais de uma proteína, qual era a função daquela proteína, e aí você conseguiria conhecer tudo, né? Desde o diagnóstico das doenças até a maneira como tratar as doenças.
Mas não foi isso que aconteceu, porque não existe determinismo genético. Muito fácil para nós espíritas entendermos que não existe determinismo genético, porque nós não somos só corpo físico, é fácil a gente entender isso. Nós somos espíritos habitando esse corpo físico, que para ligar essas duas estruturas, uma que é matéria e outra que é energia, nós temos o perispírito. Esse perispírito tem uma porção que é ligada ao corpo físico, que é mais materializada, que tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma constituição em termos de genes. Para você poder fazer a correlação, você tem que ter os mesmos átomos. Se você tem os mesmos átomos, você tem os mesmos elementos químicos, as mesmas moléculas, as mesmas características. E, do outro lado, existe a parte do perispírito muito mais quintessenciada, muito mais fluídica, onde essas ligações atômicas são muito mais leves, muito menos endurecidas, como a gente tem na matéria. E esse perispírito liga, então, o espírito ao corpo físico. Então, se nós somos essa unidade das três estruturas, a gente nunca poderia esperar que só o estudo do corpo físico fosse resolver todos os questionamentos humanos. Não é isso, tá? Então, todo corpo de ser vivo, na realidade, ele é o resultado, né, do seu material genético, do material que recebeu da família da mãe, que recebeu da família do pai, e suas características individuais, né? Nessa interação entre esse material genético e, na realidade, seu meio ambiente. Qual o seu meio ambiente? Seu meio ambiente físico, mas seu meio ambiente espiritual também. Tá? Então, na verdade, o que aconteceu é que, quando em 2003 terminou o projeto Genoma, começou o projeto Epigenoma, porque a epigenética ela já era reconhecida. O que é a epigenética? É o que está acima da genética, né? Então, a epigenética é a ciência que estuda a interação entre o genoma do indivíduo e os fatores ambientais, levando às mudanças intracelulares na expressão do material genético do organismo, sem mudar a constituição do DNA. Gente que você recebe, eles estão lá certinho. Mas você vai ter alterações físicas, clínicas, psicológicas, psiquiátricas, você vai ter alterações na expressão, na resposta a esse genoma, a esse material genético que você tem. Então, essa é a definição da epigenética. E o projeto Epigenoma, né? A epigenética, eu comparo mais ou menos com a evolução da física. A física era muito fixa, né? com muitas equações, e todas as equações deveriam ter você fazia uma pesquisa com várias equações que você esperava sempre um resultado. E, de repente, veio a física quântica, né? Para mostrar que o comportamento dos átomos ainda era muito desconhecido para os próprios físicos, né? A epigenética, na verdade, também está mostrando que os genes também ainda são muito desconhecidos. Muitos resultados dessa interação entre genoma e meio ambiente a gente está estudando agora. Então, se o projeto Genoma, que fazia toda a codificação gênica das proteínas que nós temos no nosso e em todos os seres vivos, tinha uma data para começar e terminar, o epigenoma ele não tem uma data para terminar, porque à medida que você vai evoluindo também o autoconhecimento individual, a ciência também vai evoluindo. Mas o conceito da epigenética surgiu em 1940, com esse biólogo, que era um embriologista, um geneticista e fisiologista, que já descrevia que havia uma interação em genes e ambientes, e que o ambiente poderia modificar o fenótipo de um indivíduo. Quer dizer, independente da carga genética, você poderia não ter
o que você esperava em termos de desenvolvimento ou diferenciação, porque poderia haver uma mudança nessas características. Mas, assim, à medida que foi 1940, 1950, 1960, começou a se estudar os cromossomas humanos, depois você começou a estudar os genes, e realmente se criou aquela falsa ideia de que quando a gente conhecesse todos os genes na diferenciação de um corpo humano, no desencadeamento de doenças e características em geral, que aí a gente já saberia tudo. Então, a epigenética ficou um pouquinho esquecida e ressurgiu. Esqueci de botar o senhor aí. E ressurgiu, então, mais recente. Eu trouxe uns slides aqui, só para quem não relembrar, para relembrar, para depois a gente seguir. O que nós somos constituídos? De trilhões de células. Dentro de cada célula, a gente tem um núcleo. Dentro desse núcleo, a gente tem o nosso material genético, que está distribuído nos cromossomas. Cada cromossoma desses, quando fica assim bonitinho, que a gente estuda, na realidade, ele está só se preparando para se dividir. Você sabe que cada célula se divide certinho em 2, em 4, em 8, e vai assim sucessivamente. Então, assim, quando eles estão do jeito que a gente conhece, os cromossomas, que você tem 46 cromossomas na raça humana, na espécie humana, que você tem 23 da origem paterna, 23 da origem materna. Mas essa é só uma fase da divisão celular. Quando eles estão ativos, trabalhando, na verdade, que você tem uma dupla S de material genético, que é o DNA, né? Que tem todas aquelas sequenciazinha de bases nitrogenadas, timina, guanina, citosina, adenina, distribuídas no núcleo das nossas células. São 3 bilhões de pares dessas bases nitrogenadas, que parece uma salada de letrinhas, mas, na realidade, tudo isso é muito bem organizado. 1,5% desses 3 bilhões de pares de bases são que codificam as proteínas, né? São aquelas que fazem a síntese proteica, fazem as proteínas, que podem ser hormônios, que podem ser receptores celulares, membranas celulares, e fazem toda a diferenciação e organização do corpo físico. Quando essas letrinhas estão na sequência certa, quando não falta nem sobra, né, nem inverteu essa ordem, essa sequência, você forma as proteínas, unindo os aminoácidos, você tem um metabolismo celular normal, você tem um funcionamento normal do organismo. Quando você tem uma mutação genética, quer dizer, quando você muda uma basezinha dessas, em vez de uma guanina, ou você perde, ou você coloca uma citosina, uma adenina, essa sequência que está mudada, que está mutada, daí o nome de mutação, né? Você tem mutação quando você troca, quando você perde, ou quando você ganha bases extras. Aí você não tem mais a sequência certa, você vai fazer uma proteína errada, ou você não vai nem conseguir sintetizar a proteína. Então, você vai ter um comprometimento da função celular. Por exemplo, se essa sequência sintetizar uma molécula de insulina, você não vai ter mais a insulina trabalhando e o portador da mutação vai desenvolver um quadro de diabetes. Se você tem essa mutação, por exemplo, no hormônio de crescimento, na proteína, que vai ser o hormônio de crescimento, você não vai ter hormônio de crescimento, a criança vai ter baixa estatura. Então, sempre que se você tiver uma mutação, você vai ter alterações químicas e físicas nesse organismo. Então, esse projeto Genoma, iniciado em 1990, concluído em 2003, ele não respondeu a todas as perguntas sobre diferenças físicas, predisposição a doenças, quadro clínicos e respostas diferentes às terapias em geral para as mesmas condições clínicas. De tal maneira que um genoma normal
não significa desenvolvimento físico e ou mental normais, mas também que a presença de uma mutação não significa expressão de patologia. Eu sei que tem muita gente oferecendo kits que você pode fazer o esfregaço de mucosa, e aí você faz seu genoma, e aí você recebe um laudo dizendo que você tem predisposição para várias condições, que você tem uma mutação de um gene do BRCA2, por exemplo, que dá câncer de mama. Só que isso não significa nada, nada. Uma mulher pode ter a mutação do BRCA2 e chegar aos 90 anos e nunca desenvolver um câncer. E, por outro lado, a maioria dos cânceres de mama, né, nas mulheres em geral, não são por mutação genética, são por outros fatores em que o meio ambiente passa a ter um fator preponderante. Então, a gente vê e a gente entende por que Emmanuel deu essa resposta. Em 1940, a pergunta que tem lá no Consolador é no item 35. A genética está submetida a leis puramente materiais? Olha a resposta. As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular dentro dos seus postulados materialistas. Nós agora já estamos em 2022, não somos mais tão materialistas, já aprendemos muita coisa com física quântica, já aprendemos muita coisa com a própria genética, já estudamos muito mais a doutrina espírita, existem as outras doutrinas espiritualistas também, já sabemos que somos muito mais do que um mero corpo físico. Mas em 1940 a resposta estava perfeita. Esses agentes psíquicos muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte de vida. Eis porque, aos geneticistas, comumente se deparam com incógnitas inesperadas que deslocam o centro de suas atenções. Então, realmente, se a gente pensar ainda hoje, a gente, quando faz um aconselhamento genético de um casal, muitas vezes a gente tem que admitir, olha, eu não tenho resposta para isso, eu não posso te dar um risco, todo risco genético é empírico, né? Quando eu dou um risco para um casal ter uma criança com uma malformação congênita e digo para ele que o risco é 10%, na verdade, eu podia só ser mais otimista, chegar e dizer, ó, tem 90% de nunca mais ocorrer. Mas eu não tenho como garantir nada se eles vão cair no 10% ou se eles vão cair nos 90%. Então, essa a primeira vez que eu vi essa resposta, eu fiquei chocada e disse, bom, o pior é que é verdade. O pior é que muitas vezes a gente tem que dizer que não sabe. Então, se o genoma não dá determinismo genético, quem faz o comando do funcionamento do organismo dos seres vivos? Qual a resposta que vocês dariam? Né? Quem que nos comanda, então? Porque a gente já sabe que você pode ter toda essa parte normal, mas quando chega na função celular, ela pode não ser normal. Então, na verdade, nós temos fatores ambientais, como exposição a substâncias tóxicas, fatores mutagênicos, vírus, radiação, mas temos também fatores psíquicos, fatores emocionais, que podem exatamente interferir, você tem tudo normal, mas interfere nessa função celular, e aí você tem alterações físicas ou psíquicas. Desculpa. Então, nessa parte das alterações psíquicas, nessa nossa parte do nosso
bem-estar emocional. A psicologia positiva também é uma outra área da psicologia que vem se desenvolvendo nos últimos anos, né? Como aconteceu com a física, a genética, também vem se desenvolvendo. Eles foram lá buscar os conceitos de Aristóteles sobre a felicidade, né? Então, a felicidade hedônica, desculpa, Nádia, acho que eu vou entrar na tua área um pouquinho, mas aí se eu falar alguma coisa, depois você me complementa, por favor. Então, a felicidade hedônica se relaciona com aquelas experiências afetivas vivenciadas por um indivíduo, né? É uma procura de estímulos ou situações prazerosas que, com o tempo, se desgastam. É assim, é quando você procura muito, relaciona o seu bem-estar a coisas materiais, a festas, a divertimentos, que são coisas que na primeira, na segunda, na terceira vez te dão muito prazer. Depois elas começassem a gastar. Se você ia a uma balada uma vez por semana, você tem que passar a ir a 2, a 3, né? De repente você tem que ter compromissos todo final de semana para realmente você achar que está bem, que você está feliz. Só que vai sempre querendo alguma coisa a mais, você vai acabando ficando com uma insatisfação crônica, porque ela seria uma felicidade muito material, né? Já a felicidade eudaimônica é aquela que resulta do esforço individual feito em direção a algo maior, algo que tenha sentido, uma motivação para capacidades culturais, sociais mais complexas. Prazer em sentir-se conectado aos outros e com algo maior do que você mesmo, né? Eu até lembrei, né, da caridade. Qual a definição de caridade? É o amor em ação. É você chegar no final do dia e se sentir bem porque você sentiu que o seu dia foi útil para o outro, mas se ele foi útil para alguém, também foi útil para você. É quando você coloca a sua felicidade não só numa coisa que satisfaz, mas naquilo que te satisfaz e que satisfaz as pessoas que estão à sua volta. E aí, quem estuda essa parte genética de comportamento conseguiu provar? Conseguiu provar que a busca de prazer da forma hedônica altera o padrão de expressão genética de maneira semelhante ao estresse. Quer dizer, libera cortisol, adrenalina, acaba predispondo a doenças como diabetes, hipertensão arterial, a elevação do corticoide interfere no mecanismo autoimune, então você fica mais predisposto, né? O estresse, ele te predispõe a doenças autoimunes, como artrite reumatoide, você fica mais propenso às doenças crônicas. E isso eles conseguiram provar no laboratório, que você, independente do seu material genético, você estuda aquela sequenciazinha de bases, o que nós chamamos polimorfismos. Então, existem polimorfismos genéticos que você estuda e você vê que eles interferem na expressão da sua carga genética e, de repente, sua família não tinha nenhum caso de depressão e, de repente, começa um quadro depressivo, porque é um quadro depressivo muito mais reativo, muito mais relacionado à sua insatisfação, às vezes a autoinsatisfação, ou a insatisfação com o meio que o cerca. E eles não observaram essa mesma variação de polimorfismos nas pessoas que eram muito mais do comportamento de eudaimonia, né? Que, pelo contrário, ele fortalece o sistema imune. Então, nessas pessoas, eles encontraram, estatisticamente, muito mais polimorfismos responsáveis à melhora do sistema autoimune. Então, assim, com isso, eles conseguiram mostrar que a epigenética ela tem um papel muito importante até nessa parte do bem-estar psíquico-emocional, tá?
Então, fatores ambientais, físicos, psíquicos, e sempre que a gente fala do emocional, de quem é a emoção? De quem é o sentimento? É do espírito. Então, sempre que eu estou falando de estado emocional, na realidade, eu estou relatando ao espírito. Então, fatores ambientais, físicos e psicoespirituais podem interferir no desenvolvimento e funcionamento do organismo em qualquer época da vida, desde a gestação ao último dia de vida na Terra. Na vida intraútero, lógico que causam retardos de crescimento, lesão de células cerebrais, malformações congênitas, cardiopatia, né? Mas eu botei a síndrome alco-fetal, depois é que eu vi que eu vou repetir ela depois de uma, mas não tem problema. Quando eu coloquei ela aqui, eu coloquei porque todo mundo sabe que a mulher não pode beber durante a gestação. Não pode beber desde que ela faz o diagnóstico da gestação, que geralmente ela está com 5 para 6 semanas. Pelo menos ela deve evitar qualquer tipo de álcool até o final do 4º mês e, de preferência, depois beber socialmente. Mas não é o beber socialmente de beber quinta, sexta, sábado e domingo. É o beber social, o beber socialmente do ocasional, uma festa, em pequenas quantidades. Fora disso, a mulher não deve beber. Por quê? Porque quem vai ser suscetível àquele álcool é a criança que está sendo gerada. Então, 60% dos filhos de mulheres alcoólatras podem ter algum efeito dessa ingesta de álcool pela mãe. 40% não tem nada. Então, é a suscetibilidade da criança que está gerada, que quer dizer, é a suscetibilidade daquele espírito que está animando aquele corpozinho em desenvolvimento, que pode levar aos efeitos da síndrome alco-fetal. Em qualquer idade, tem a susceptibilidade genética às doenças autoimunes, respostas variadas a infecções, as doenças neurológicas que aparecem com a idade, doenças crônicas, tumores, interferências emocionais e comportamentais. Então, isso a gente tem que ter muita consciência que isso não é obrigatoriamente determinado pelo nosso genes, mas muitas vezes está determinado ao nosso comportamento ou também ao nosso histórico de vidas passadas. Aquelas alterações que a gente tem a nível de perispírito, que quando nós reencarnamos, aquelas alterações vão interagir com o material genético do pai e da mãe e podem realmente modificar a expressão desses genes. Então, assim, eu me bato muito com a síndrome alco-fetal, de vez em quando há campanhas, porque os efeitos eles podem ser mínimos, mas o comprometimento do sistema nervoso central geralmente é bem precoce, né? Principalmente na mãe que bebe desde o início da gestação. Então, no cérebro, ele diminui o crescimento. Geralmente, essas crianças têm um microcefalia, o perímetro cefálico pequeno, tem dismorfias, tem pouca expressão facial, é como se elas tivessem uma tristeza crônica. Mesmo quando elas dão um sorriso, é um sorriso que não se completa, né? As infecções congênitas, né? Me preocupa muito essa campanha anti-vacina, porque a gente não tinha mais rubéola congênita, né? E, de repente, a gente começou a ver casos de rubéola congênita, a gente não tinha sífilis congênita, e aí, de repente, a gente começa a ver muitas pessoas não preocupadas com isso, aí você começa a ver sífilis congênita, né? A gente começa a ver casos de toxoplasmose, é como se, de repente, uma parte da nossa espécie humana resolvesse chutar o balde, não me vacino, não me preocupo. A gente sabe que
sempre estão renascendo na Terra, às vezes espíritos que ainda realmente estavam em processo evolutivo. Mas, às vezes, dá a sensação que a gente dá uma brecada no nosso processo evolutivo e é como se a gente retrocedesse, porque eu não consigo entender. Você chega para a mãe e diz, não coma carne crua, porque a carne crua tem risco de toxoplasmose congênita. Aí você vai num churrasco, você vê aquela carne que vem sangrando, eu não consigo entender isso, né? Eu gosto, não vai me acontecer nada. Não, na mãe não vai acontecer nada, só se ela pegar também a toxoplasmose, mas pode acontecer na criança que está sendo gerada. Essa nossa responsabilidade individual ela é muito importante e, às vezes, também ela é muito esquecida. Então, assim, eu esqueci até uma partezinha aqui. Na verdade, assim, a gente até já conhecia isso, né? Até esse material é antigo. O que a gente não conhecia eram os mecanismos como isso acontecia. Mas eu não vou dar aula de genética para vocês, até porque esse assunto, até eu, às vezes, tenho dúvidas. Mas, assim, hoje a gente não conhecia os mecanismos. Hoje, esses mecanismos, pelo menos a grande maioria deles, é reconhecido, né? Você pode ter tudo normal, mas a célula ela não tem, os receptores para aquela proteína não funcionam. Então, você tem uma interferência na expressão do gene, porque a proteína não consegue ter a sua atividade normal. Você pode ter mudanças quando o DNA ele se desespiraliza para ele poder trabalhar quando ele tá sintetizando, está deixando o RNA ir lá, copiar os genes e vem e sintetizar as proteínas dentro do citoplasma. Mas quando ele precisa ficar fechadinho, bonitinho, como a gente aprende a ver o cromossoma, ele tem essas proteínas estonas que elas empacotam o DNA para ele ficar pequenininho, caber dentro do núcleo, se organizar e poder fazer a divisão celular. Mas quando essas proteínas têm algum processo de não funcionamento, então o DNA, o RNA, não consegue ler a sequência de DNA para poder levar para o citoplasma e fazer a proteína. O que nós aprendemos também nos últimos anos? É que nós temos uma ativação e desligamento de genes dependendo dos genes que vêm do pai e dos genes que vêm da mãe. A gente sempre diz, você tem um gene do seu pai e um gene da sua mãe. É verdade. Só que nós temos mais ou menos uns 50 genes, provavelmente mais do que isso, que eles trabalham, têm função celular, quando a origem deles foi do lado paterno. Ou eles trabalham quando eles vieram da mãe, né? Então, assim, são os nossos, as nossas, vamos dizer assim, a nossa segurança para que a gente não seja clonado. Porque quando você clona uma célula, você pega a célula já com o DNA pronto. Você não passa pela espermatogênese, nem pela ovogênese, nem na formação do espermatozoide, nem na formação do óvulo. Por isso que nunca conseguiu se fazer um clone humano, porque você tem essas proteínas, esses genes, que eles só são ativados durante a gametogênese, durante a formação das células, dos óvulos ou dos espermatozoides. Aí é que esses genes são ativados. Então, você não consegue pegar uma célula humana e daquela célula humana você fazer um clone humano. É essa a dificuldade. Por essa ativação e desligamento de genes. E uma ação de micromoléculas de RNA, o Dr. Jorge adorava essas micromoléculas de RNA, porque elas são tão micro, né, que ele achava acreditava que talvez se eles tiverem essas micromoléculas de RNA tenham um papel na comunicação entre corpo físico e perispírito. Mas o que a gente sabe sobre esse microRNA? É que eles também são reguladores, né? Então, elas podem interferir na hora que você vai transcreve, vai o RNA por meio da célula para fazer a proteína,
eles não deixam a célula, aquela proteína ser sintetizada. E o que a gente sabe, então? Que existe uma série de fatores que interferem intraútero, mas que existem os fatores que interferem já depois que a gente nasce. São aqueles fatores que liberam radicais livres, né? O nosso organismo ele tem um número de antioxidantes para combater esses radicais livres. Mas quando você tem excesso de exposição a raios ultravioletas, excesso de poluição, uma vida extremamente estressada, uma alimentação deficiente ou totalmente errada, chega uma hora que o nosso organismo diz: gastou, já acabou tudo, não tem mais. Então, assim, e não adianta acreditar em propaganda de que você toma não sei o que, um antioxidante que você compra não sei de onde, que vem não sei de quê, porque os antioxidantes que a gente gere nos alimentos, eles vão funcionar bem, porque eles fazem parte da natureza. Os antioxidantes que são preparados em laboratório, a gente ainda não tem certeza que eles vão agir. Qual é a melhor maneira que a gente faz? Já que esses radicais livres, quando eles entram na molécula de DNA, eles podem causar mutações. Eles agem em vários locais. Eles causam mutações no material genético, eles lesam a membrana celular, eles abrem poros na estrutura onde não devia haver. Então, assim, causa uma série de membranas na membrana celular, e lesando a membrana celular, a célula já não vai ter seu funcionamento da maneira correta, tá? Desculpa. Então, a gente, é aquilo que eu estava falando para você, a gente até tem enzimas antioxidantes que ajudam a combater. Vacilo, mas não tem como combater os excessos, né? Se a gente continuar usando tanto agrotóxicos como a gente vem usando, e aumenta cada vez mais, né? Quanto mais agrotóxicos você libera, maior a possibilidade de você comer alimentos contaminados, mais radicais livres a gente vai, mais risco de tumores a gente vai ter, e a gente vai continuar vendo o aumento de casos de câncer. Um outro exemplo de que a expressão de uma doença é individual foi a própria Covid, né? Foi não, porque ela ainda está por aí nos não vacinados. Então, a Covid apresenta uma variação grande na manifestação de sintomas de pessoa para pessoa. O vírus é o mesmo, tá? Sofre mutações que afetam várias pessoas, não uma só. Então, ele continua o mesmo. Só que ela pode ser uma infecção assintomática, com poucos sintomas, em 80% dos casos, ou apresentar sinais clínicos mais sérios em 20% dos infectados. Então, os sinais e sintomas mais comuns são tosse, não preciso falar nisso, que você já conhece, né? Os sinais mais severos são mais raros, e só agora estão acontecendo nas pessoas que não fizeram nenhuma vacina, que não tomaram nenhuma dose da vacina, ou que tomaram a primeira e esqueceram de tomar as outras, né? Os sinais mais severos a gente sabe: confusão mental, perda de apetite, a falta de ar, a dispneia, que acaba levando à intubação. Então, assim, febre alta, dor no peito, confusão mental, a pessoa tem que ir para o hospital, né? Tem uma série de complicações que a pessoa pode ter depois. Mas o que a gente observa aqui? É um quadro clínico extremamente variado, mas o vírus é o mesmo. Então, o que está diferenciando aí é a pessoa que é contaminada. Então, essas variações que são observadas, às vezes, numa mesma família que se contaminou, às vezes as pessoas moram na mesma casa, aí você tem, né? Teve um caso, né? Umas pessoas que eu conheço,
todo mundo pegou, a única pessoa que não pegou foi o idoso da casa, foi exatamente o oposto. O filho morreu, né? Acabou tendo uma forma grave e morreu. As outras pessoas que moravam na mesma casa, tiveram quadros variados, e o idoso não teve nenhum sintoma. Então, assim, o que a gente vê aqui? É uma suscetibilidade genética? Provavelmente não. Está muito mais relacionado a uma suscetibilidade espiritual. Está muito mais, talvez, ligado à própria programação de vida, né, daquela pessoa. Eu tenho quanto tempo? Esqueci de olhar. Desculpa, eu vou acelerar aqui um pouquinho. Não, Rosa, você fique à vontade, porque nós começamos com atraso, então você fique à vontade. Tá, mas eu vou parar de falar, vou me focar no que está aqui, tá? Tá bem. Bom, vocês lembram, né, que eu falei que as características psicológicas da pessoa também interferem no bem-estar. E a espiritualidade é também muito importante na saúde e no bem-estar. Então, assim, Koenig é um médico que estuda muito isso, ele é um geriatra, um psiquiatra geriatra, então ele tem vários livros publicados falando sobre a importância da prece, que ela melhora o sistema imunológico dos pacientes, que as pessoas que têm alguma fé, né, religiosa ou espiritualista, que ela tem menos tempo de internação, tem menos recidiva de doenças, né? Esse médico italiano, Savioli, ele estudou mais de 5.000 adultos entre 21 e 61 anos, né? E ele observou que entre aqueles que praticavam ou seguiam praticantes ou que seguiam uma corrente espiritualista, havia 23% menos de mortalidade que aqueles que não praticavam nenhuma religião. Mas o Koenig, ele sempre chama a atenção também que depende da religião. A gente sabe que espiritualidade é uma coisa, religião é outra coisa. Então, assim, a espiritualidade é quando você acredita numa energia, no universo, né, que te dá vida. Você sabe que há uma força transcendental que nos dirige, que nos criou, que nos dirige, né, e que a gente pode, de alguma maneira, cultivar, e que a gente sabe que a grande maioria delas trabalha muito o amor ao próximo. Ou você tem uma religião, né? Mas aí ele fala que é preciso que essa religião não seja aquela religião que pune, né? A gente sabe que algumas crenças não dão esse benefício da espiritualidade, porque eles não acreditam que tenha um Deus que perdoa, que seja um Deus pacífico, misericordioso. Eles acreditam naquele Deus que pune, que mata, né, que castiga de uma maneira mais severa. Então, quando você tem esse tipo de doente e ele bota na cabeça que ele está sendo punido por Deus, ele sempre diz que esse é o pior doente para você tratar, porque ele já assumiu uma culpa que talvez ele nem tenha e já assumiu uma punição. Então, esse é o doente que talvez vai evoluir mal na terapia, seja uma quimioterapia, seja aquele paciente que vai complicar, se for uma cirurgia simples, vai complicar. Então, quando eles não acreditam no perdão, eles se sentem culpados, ficam deprimidos, elevam o nível de cortisol, né, vai entrar naquele quadro de estresse, reduz o sistema imunológico e aí pode piorar do quadro clínico. Então, ele chama muita atenção que é preciso que seja uma religião que, em princípio, seja baseada no amor ao próximo, na resiliência, né? Na capacidade individual de vencer dificuldades. Então, assim, o que o projeto Genoma não nos permitiu compreender? Sendo o código genético universal comum a todos os seres vivos, bactérias, fungos, vegetais e animais, porque há essa grande diversidade genética em cada um deles.
e principalmente porque os homens que compartilham 99,9% desse código genético são tão diferentes entre si? A gente sabe a resposta, porque nós não somos só esse código genético no corpo físico, né? Nós somos espíritos habitando esse corpo físico. Então, na Gênese, a gente lê que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito, e o espírito tem uma vitalidade independente da matéria. Portanto, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Repousa no corpo físico, repousa no corpo espiritual e no espírito. Então, a gente pode dizer, e o Dr. Jorge André defendia isso, que nós temos uma genética física, né, que os genes são transmitidos pelos pais, traz as informações necessárias para formar um novo corpo físico, do espírito reencarnante, mas nós temos uma genética espiritual também. São aquelas informações do perispírito que interagem com os genes biológicos, os modificam para moldar o corpo físico às necessidades reencarnatórias. Então, na vida, cada ser que renasce, cada ser espiritual, ele é o editor e é o construtor principal da sua vida, né? Ele renasce em um novo corpo físico que é resultado da interação entre as características genéticas herdadas dos pais e as características carreadas pelo perispírito, resultante das reencarnações anteriores, para então vivenciar as expiações, as provas, as missões, né? Então, nas provas, a gente pode ter na programação reencarnatória algumas até dificuldades, às vezes algumas até doenças, mas assim, essas situações elas poderão variar de acordo com como o indivíduo se comporta na sua relação com o meio ambiente, consigo mesmo e com o próximo. Então, nas provas que a gente programa no mundo espiritual, o comportamento que a gente tem na Terra, como ser encarnado na Terra, vai ser o nosso mecanismo epigenético. Ele pode atenuar essas provas, como pode agravar essas provas. Mas esse mecanismo epigenético que pode interferir na expressão de uma carga genética que era para ter só resposta normal e, de repente, você tem condições que você não esperava que a pessoa tivesse, aquele quadro clínico, na verdade, o mecanismo epigenético está no próprio perispírito, nas informações que ele trouxe de outras vidas. E a epigenética, nesse caso, vai agir fazendo as modificações que forem necessárias, mas que podem ser atenuadas, dependendo de quê? Dependendo do comportamento que o indivíduo tem nessa encarnação. E nós temos as dívidas, mas dívidas, por que eu botei dívidas aqui separadas? Porque, às vezes, eu já ouvi isso, né? A pessoa fuma 2 pacotes de cigarro por dia, tem câncer de pulmão, vira para mim e pergunta: o que você acha que eu posso ter feito na outra vida para ter esse câncer de pulmão agora? Eu falei, na outra vida eu não sei, mas nessa eu sei. Nessa está relacionado ao cigarro, né? Você vai fumando, você vai usando, vai agir como um fator ambiental, fator epigenético, que vai lesar as células, né? No iniciozinho, naquele tumorzinho no início, o organismo tenta reagir, né? A gente tem sistemas de reparo do DNA para tentar consertar aquilo, mas chega uma hora que acaba o sistema de reparo e o tumor se instala, né? Então, assim, às vezes a gente fica procurando motivo para as outras vidas porque você ainda não parou e não avaliou a própria vida. Então, tudo que eu faço nessa vida é um intercâmbio contínuo de informações entre o perispírito e as células físicas.
né? Autoagressões ao corpo físico, cigarro, bebida, dando cirrose hepática, agressões ao próximo e ao meio ambiente, vírus psicológicos como raiva, ódio, rancor, egoísmo, vaidade, tudo isso acaba deixando registro dentro do nosso perispírito, né? Que vai interferir na função celular na próxima vida, com a expressão de doenças físicas e até doenças psíquicas. Então, assim, não consigo ler aqui porque está... Então, na vida na Terra, cada ser... aquela frase que estava repetida. É o editor e o construtor principal da sua vida, porque o espírito, através do perispírito, né, ele faz as mudanças, as modificações que são necessárias para resgatar ou para, vamos dizer assim, para consertar, entre aspas, esse próprio perispírito, né? A gente sabe que muitas vezes, como dizia Emmanuel, a doença não é um problema. Muitas vezes a doença é a solução para que aquele espírito recupere as lesões perispirituais que ele tinha, para que numa próxima encarnação ele possa seguir seu processo evolutivo. Então, Joana, no Momentos Enriquecedores, ela nos fala que é forçoso reconhecer-se que o ser atual é um somatório de experiências próximas e remotas, tanto que constituem fatores degenerativos os conflitos próximos da atual encarnação, quanto os transatos das existências pretéritas. Examinado desse ponto de vista, compreender-se-á a gama larga de fatores predisponentes como preponderantes para o estabelecimento da enfermidade, da saúde e do bem-estar. Então, assim, as dívidas que são adquiridas, que a gente lembra que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 12, o Espírito Jorge nos fala da necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e enfermidade, influem de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne, para que essa prisioneira viva, se expande e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem de estar o corpo são, disposto e forte. Então, é de nossa responsabilidade cuidar do corpo físico, é de nossa responsabilidade saber o que devo fazer para manter meu corpo saudável, para que eu, como encarnada, não interfira nesse desenvolvimento. Então, assim, nós temos uma série de fatores ambientais que agem como mecanismos epigenéticos agora e que nós devemos evitar ou tentar minimizar. A poluição, a radiação solar, a alimentação errada, cigarro, o álcool e os disruptores endócrinos. Então, assim, poluição, a gente está falando o quê? Dos poluentes e dos agentes mutagênicos, né? Poluentes, a gente sabe o que é as substâncias que contaminam os alimentos, contaminam o meio, os que contaminam o ar que a gente respira. Então, assim, os agentes mutagênicos são substâncias químicas e radiações que aumentam a possibilidade de você mudar as letrinhas, aquelas bases, né, nitrogenadas, você muda as letrinhas e aí você tem mutações genéticas, e aí você tem lesão das células. Então, assim, os poluentes e os agentes mutagênicos são de nossa responsabilidade. Se a gente sabe que estão importando mais agrotóxicos, que são lesivos, que foram, inclusive, proibidos em outro país, e a gente não faz nada para evitar que eles sejam usados, nós somos corresponsáveis pelas lesões que todos nós vamos ter por isso, tá? Então, assim, essas mutações, essas lesões, às vezes diretas, dão lesão celular, dão evolução para doenças autoimunes, para o câncer, podem acelerar o envelhecimento. Aliás, uma das coisas que causa muito envelhecimento é o cigarro.
Se vocês observarem a pele das mulheres que fumam, vocês vão ver que o envelhecimento facial e mesmo da pele do corpo é bem mais acentuado. Existe também os conservantes, né? Os conservantes, tanto aqueles conservantes de materiais de alimentos que são guardados em plástico, né? Como aqueles compostos que deixam aquelas carnes bem bonitinhas, que dá água na boca quando você vê, como nitrito, nitrato de sódio. Então, principalmente alimentos defumados e embutidos, né? Eles são cancerígenos. Quando eles são em excesso, consumidos em excesso, eles são cancerígenos. Então, se a gente sabe disso, porque os meios de comunicação vivem falando disso, por que a gente ainda... porque, na realidade, nosso problema é o que é em excesso. Né? Se você come salaminho de vez em quando, se você come mortandela de vez em quando, não tem problema nenhum. Nada que for usado na nossa vida de uma maneira comedida vai nos dar problema. O problema são os excessos, as pessoas que só se alimentam disso. Né? Então, assim, por quê? Porque a gente ainda não tem uma inteligência emocional que nos previna contra os vícios, ainda estamos naquela fase de querer mais do que dar satisfação do que propriamente buscar um bem-estar mais sensato, ou ainda somos potencialmente suicidas, né? Sabe que vai fazer mal, mas e daí? E daí acho que é a pior expressão que tem na nossa espécie. Os disruptores endócrinos, eles são desreguladores endócrinos, eles mexem no nosso sistema endócrino. Então, eu sempre falo do hipotireoidismo, que vem aumentando progressivamente a incidência na população geral, principalmente nos mais idosos, mas não é porque eles gostem dos idosos. Na realidade, é que quanto mais idoso, maior tempo da sua vida você foi exposto a essas substâncias. Os disruptores são principalmente agrotóxicos, que têm uma molécula muito parecida com o TSH, que é o hormônio que comanda a função da tireoide. Como eles têm uma aparência muito semelhante, eles ocupam o receptor, onde devia entrar a molécula do TSH para fazer a tireoide entra o disruptor endócrino, e aí a pessoa acaba desenvolvendo um hipotireoidismo. Então, antes de encerrar, eu queria falar que eu fiquei falando muito sobre doenças, patologias, dá aquela impressão que a epigenética só teria um resultado ruim. Não, a epigenética, pelo contrário, se a gente aprender, né, e se autorrespeitar, principalmente, ela pode nos trazer muitas coisas de boa. Então, como nós estamos em março, e dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down, eu acho que a síndrome de Down é um exemplo como o comportamento pode modificar a evolução de uma doença. Então, se essas crianças, na década de 60 e de 70, ainda eram internadas em instituição, afastadas do convívio familiar ou escondidas pela família, né? Atualmente, não. Desde a década de 80, essas crianças vêm progressivamente sendo incluídas, né, no nosso dia a dia, passaram a frequentar as escolas normais. Elas precisam de reforço escolar? Precisam. Mas eu tenho criança com 6, 7 anos que está alfabetizada e que está longe de ser a aluna com mais dificuldade na escola, porque, na realidade, se trocou a exclusão pela inclusão. E elas passaram, e quanto mais os portadores de síndrome de Down foram sendo aceitos pela sociedade, nos esportes, nos empregos, né? Lhes permitindo, às vezes, até constituir família, quanto mais se mudou a posição da sociedade em relação a eles, melhor eles vêm evoluindo. Só que a patologia genética é a mesma. Eles têm trissomia do cromossomo 21, 47 cromossomas em vez de 46. Mas uma grande evolução no comportamento da sociedade perante a síndrome
levou a uma melhora do aprendizado e da integração social, quando eles passaram a ser bem aceitos no núcleo familiar e na vida social. Então, essa é uma ação epigenética do amor. Passaram a ser amados, inseridos na família e na sociedade, eles passaram a responder com maior desenvolvimento. Então, os meus objetivos nessa palestra é compreender por que alimentação saudável, rica em vitaminas e sais minerais, o mais livre possível de radicais livres e substâncias tóxicas, retarda o envelhecimento celular e sua consequente perda de função. Pode-se herdar susceptibilidade genética para doenças crônicas? Pode. A gente sabe que tem condições que são familiares, como diabetes, hipertensão arterial, mas o desencadeamento da doença e a evolução dependem do comportamento individual em relação ao meio ambiente físico e psíquico. Às vezes, é até vantagem você saber que na sua família tem diabetes, que na sua família tem hipertensão arterial, porque aí, desde a infância, você pode não só se cuidar, como cuidar de seus filhos, né? Acostumá-los a não comer doces, né? Que eles aprendam a maneira correta e que você também tenha esse tipo de comportamento, que talvez você nunca venha a desenvolver aquele diabetes que tinha na família. Compreender por que a resposta clínica é individual aos processos inflamatórios, infecciosos, aos tratamentos de câncer, aos usos de medicamentos em geral. O mesmo vírus causa sinais clínicos e gravidades diferentes em uma mesma família que mora na mesma casa. E compreender que espiritualismo, otimismo, fé, amor em ação são fatores ambientais positivos que melhoram o nosso bem-estar e dos nossos próximos. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Desculpem se eu avancei um pouquinho mais. A gente sempre acha que está com pouco material na hora que a gente apresenta, que vê que é o contrário. Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Ô, Rosa, você está sempre com material excelente, em excelente dose, e você sempre amplia com a sua explicação. Nós agradecemos muito essa sua preciosa colaboração, particularmente quando você estabelece e atinge esses objetivos na sua palestra, porque isso traz um enriquecimento muito maior para todos nós do ponto de vista da comprovação pela ciência dos postulados que nós temos já na doutrina espírita, e você fez isso, como sempre, com muita clareza, propriedade e em extensão e profundidade. Muito obrigada, doutora Rosa Rita Martins. Eu agradeço. Nós todos aqui que estão, praticamente todos, sabem que nós tivemos uma intercorrência no início com a questão da internet, então nós avançamos um pouco, iniciamos com atraso por esse motivo. Eu peço a compreensão de todos para nós passarmos agora as perguntas aqui do chat, e quem tiver alguma outra pergunta já pode ir digitando. Eu vou repassar agora. Podemos iniciar, Rosa? Sim. A Rosa, no início, fez uma observação sobre as repercussões genéticas, porque todos atualmente estamos muito envolvidos com a guerra na Ucrânia e tudo mais. E a Tereza fez aqui uma observação. No momento, não temos só medo, que foi a hipótese que a Rosa trouxe no início do comentário dela. No momento, diz a Tereza, não temos só medo, mas tristeza profunda ao assistir tantas barbáries, tanto primitivismo. É impossível não sentir, pois tudo está interconectado. Verdade. Todos estamos interconectados. E a gente achar que um drama que você assiste, uma família que é separada por causa da guerra, aquela cena que eles mostraram, que tem mostrado a família fugindo e sendo atacada, morrendo, quando estava, né, buscando um lugar seguro, isso mexe muito, eu acho, até com as próprias culpas que a gente às vezes traz
por até não se posicionar muitas vezes, por essa tendência que a gente tem, às vezes, de ser passivo, né? De deixar as coisas, de deixa a vida me levar, vamos deixando, e aí, de repente, você é surpreendido por esse tipo de guerra que você achou que nós não veríamos mais. A gente achou que todas as guerras eram igual aquelas guerras que o míssil ia lá e mirava um lugarzinho e caía exatamente naquele lugar. Mas, na verdade, é porque a gente não via onde o míssil tinha caído de verdade. A gente acreditava, porque é muito fácil você acreditar no que dizem, né? Agora, a própria... eu acho assim, nós estamos numa fase em que nada é escondido, tudo é real. Agora, com o celular, tudo é filmado, tudo é visto, e a gente agora não pode nem dizer que não sabia, porque a gente sabe na hora. Isso realmente deixa triste até por a gente saber em que estágio evolutivo o nosso planeta está, que nós ainda vivenciamos esse tipo, essas ocorrências. Realmente deixa. Rosa, esse comodismo a que você se refere nos faz pensar muito, tanto do ponto de vista individual, que foi o que você agora comentou, mas também do ponto de vista coletivo, como grupos ou como sociedades, e até como nações, e como organizações internacionais, porque dizem os especialistas que essa questão da Ucrânia repete a dinâmica processualística da Crimeia, da Síria. Não é? São estratégias primitivas, cruéis, perversas, que se repetem e que nós fingimos que não vimos. E todo mundo já tinha televisão, já tinha internet, agora nós temos muito mais ampliados esses recursos, mas na época nós já tínhamos isso tudo. Nós vimos a Síria ser depredada. A Síria hoje é um monte de ruínas, não é isso? E do ponto de vista da Crimeia, foi a mesma estratégia, acho que também no Cazaquistão. Mas, enfim, é uma questão bastante dolorosa, estamos avisados de que haveria ranger de dentes, mas nós estamos muito sensibilizados com o ranger de tantas garras, né? É verdade. Então, passamos para o seguinte. O Paulo de Felipe diz, doutora Rosa, cada célula é um ser espiritual singular? Eu acho assim, ser espiritual é um só, né? Na realidade, todas essas células estão sob o comando do espírito. Mas cada célula é um mundo em si mesmo, né? E se a gente for ampliando isso, a gente vai chegar num bando de átomos interagindo entre eles, fazendo moléculas interagindo, fazendo tecidos se organizando e fazendo órgãos. Eu acho que toda essa energia que movimenta todos esses átomos é dado pelo próprio espírito. É essa energia espiritual. Então, assim, é um mundo em si mesmo, mas o comando de cada célula nossa é do próprio espírito. Como é que isso acontece, eu não sei. Né? Tem muita coisa que a gente não sabe, não temos capacidade de saber. Mas se você fosse ampliando, se a gente tivesse essa possibilidade que não temos, a gente na realidade, trilhões de átomos pulando de um lado para o outro, liberando e captando energia, interagindo, né? Agora, como é que isso tudo se organiza? De que maneira se organiza? A energia que dirige isso é o próprio espírito. Agora... Então, Rosa, o Paulo depois vai falar. Então, Rosa, cada célula é um elemento constitutivo do ser espiritual que somos.
é dirigido pelo ser espiritual que nós somos. Sim, exatamente, pelo espírito, exatamente. Mas não é que cada célula seja um ser espiritual. É um elemento, é como está aqui. Cada célula é um ser espiritual singular. Não, o que entendemos é cada célula é um elemento constitutivo do ser espiritual imortal que somos. Somos okay. Nós que estamos dirigindo esses trilhões de átomos que estão aqui interagindo, liberando energia, captando energia. E assim, essa é tão importante que, se você estudar geneticamente, todas as células de uma pessoa são iguais. Só que, assim, é tudo tão organizado e tão complexo que a célula da pele, eu falei daquela de inativação, ativação e inativação de genes, a célula da pele só tem ativos os genes para a função celular da pele. Né? A célula do coração inativa as células da pele, inativa todas as outras células, não, inativa os genes responsáveis pelo trabalho da pele e só deixa ativos os genes responsáveis pelas fibras cardíacas. Né? Então, você vê que existe um comando para isso tudo, não Sim. vários comandozinhos, né? Então, assim, esse comando vem do espírito, mas, assim, é tudo tão diferenciado que você não pode usar uma célula de rim para fazer transplante para uma célula cardíaca. Não vai funcionar. Porque a célula de rim, ela só ativa os genes que ela precisa para trabalhar no rim. Isso. Ô, Paulo, você me dá só uma licencinha aqui, porque é um desdobramento de uma frasezinha que a Rosa acabou de dizer. Você disse que todas as células são iguais. Sim. O caso, como é que geneticamente, ou epigeneticamente, mas eu acho que é geneticamente, se explica a condição de gêmeos? Que eu conheço um caso de uma cirurgiã que fez a cirurgia em 2 criancinhas bem recém-nascidas, e aí ela disse assim para a jovem mãe, disse: mamãe, as suas filhas são iguaizinhas por fora e por dentro. Geneticamente, como é que isso se dá? Se elas são univitelinas, se elas foram um embrião que se dividiu em 2, a gente pode dizer 100% não é exagero você dizer que é 100%, porque as mutações acontecem, né? Mas que elas sejam 99,999999 semelhante. Se você teve um embrião que dividiu em 2, geneticamente as células são iguais, tá? Com uma possibilidade 0,0001 de mutação das células. Individualmente, elas são diferentes. Então, elas nascem, uma pode se alimentar melhor, cresce melhor, fica mais alta, a outra, que é outro espírito, tá certo? Quando você precisa dividir um óvulo em 2, um óvulo fecundado em 2, é porque você tem 2 espíritos ligados à mãe. Então, você precisa pegar aquele material genético e dividir por 2. Ou você consegue uma mulher que ovula 2 vezes, e você tem 2 óvulos prontos, né? Como é com a fertilização, ou você precisa, só tem um óvulo só, mas não interessa, tem 2 espíritos para nascer. Então, aquele óvulo se divide. Então, eles geneticamente são iguais, mas isso não significa que elas terão o mesmo peso, a mesma altura, que serão da mesma maneira, que reagirão da mesma maneira. Às vezes a mãe pensa que está tudo certinho, só que um gêmeo come bem, o outro gêmeo não gosta disso. Uma quer comer arroz com feijão, a outra detesta feijão, porque são indivíduos, espíritos diferentes. Cada um tem as suas próprias experiências daquilo que já gostava antes, que gosta agora. E pode se comportar com um meio ambiente diferente. Então, você tem uma série de condições. Às vezes, você tem gêmeos univitelinos, eles pegam um quadro gripal por citomegalovírus, que é um vírus que funciona
epigeneticamente causando diabetes infantil, né? Então, os dois pegam a mesma virose, porque estavam juntos, porque vivem juntos. Dali a um tempo, um desenvolve um quadro de diabetes e o outro não desenvolveu o quadro de diabetes. Então, mesmo um fator epigenético, depende da interação entre o fator epigenético e qual é o histórico de vida que aquele espírito que reencarnou precisa vivenciar. Entendeu? Ô, Rosa, e quando esses mesmos gêmeos, no caso, eu conheço essas maravilhosas meninas, crianças, quando acontece ao longo do crescimento, elas têm fases em que são muito parecidas, a ponto de nós nos enganarmos quem é quem. Depois há uma fase de diferenciação, que elas ficam um pouquinho diferentes, depois elas voltam a nos enganar novamente, ficam outra vez iguaizinhas. Esses são fatores epigenéticos? Pode ser, de harmonia. Quando elas estão bem harmonizadas, elas devem ficar uma excelente sintonia, elas devem ficar mais parecidas. Quando elas não estão harmonizadas, cada uma pega mais as suas características individuais. Uhum. Então, assim, são espíritos diferentes. O corpo físico pode ter sido dividido, mas os espíritos são diferentes. São diferentes. O Paulo, eu invadi aqui um pouquinho, desdobrei uma parte da sua pergunta, mas o Paulo já queria falar antes. Olha o seu microfone, Paulo. Seu microfone, Paulo. Pronto, vocês estão me ouvindo agora. Então, eu falei isso porque nós estamos falando de dois mundos, o material, corporal, de células, e do espiritual, que é um mundo completo, no meu entender, completamente diferente, que se interagem. Mas, se são completamente diferentes, são leis diferentes. Pode ter semelhança. Isso no meu ponto de vista. Bom, então, nesse ponto, eu estava dizendo o seguinte, por exemplo, as células do corpo humano, elas são altamente, como nós sabemos, disciplinadas, porque elas têm funções. A célula do coração, ela tem a função do coração, a do fígado tem outras funções, embora todas elas sejam células, né, do sangue e por aí vai. No corpo humano, cada um tem a sua função, cada grupo, né? Muito bem. E a gente vê que elas são bem disciplinadas, ordeiras, vamos dizer assim, para cumprir sua função. Até porque, o que é o câncer, como diz? É quando uma célula ela chuta o balde, ela cresce, ela sai da sua disciplina. Aí ela quer crescer fora do padrão que deve ser, e aí aquele problema, né, da doença. E também... às vezes não é ela que quer, né? Às vezes ela foi tão agredida que reage dessa maneira. Mas ela chutou o balde, vamos dizer, ela saiu da função dela, por uma série de razões. Mas, então, a gente está vendo isso, então, do comportamento. Por isso que eu também acredito que as células sejam seres espirituais, minúsculos, lá o que seja, que estão no nosso corpo. Até porque, por causa disso. Por quê? Porque quando a gente tira uma célula do nosso corpo, ela tem vida. Isso aí é provado, né? Em laboratório, você tira uma célula do teu braço, do não sei de onde, você em laboratório, ela vive, mas ela vive. Ela tinha que morrer imediatamente. Se ela... Não, Paulo, ela vive durante um tempo, mas então, ela não vive indeterminadamente. Poucas células de câncer conseguem ser multiplicadas por muito tempo. Isso é raro. Exatamente. Então, a gente está vendo que existe um comportamento. Por que é o sistema autoimune? Não seria mal, não sei se mal ou bem comparando, é como um exército dentro de um país, dentro de uma nação, dentro do planeta, que eles se controlam. Se tiver um grupo terrorista, eles vão lá e vão anular. É exatamente isso. As células autoimunes, elas
elas matam as células que não estão se comportando como deveriam se comportar. Agora, qual é o critério que ela usa para isso? Não é o autoimune, na realidade, é mais ou menos elas atacam as células que não estão as células de nas suas defesa. funções. Não é As isso? células Elas de defesa matam, atacam as células que estão... como um exército. Tem um grupo terrorista, o que uma nação faz? Pega não sei quem, o exército, lá quem seja, a força policial, não sei o quê, vai anular aqueles terroristas, porque eles estão criando problema para aquela nação. Mas olha a diferença. Não deixa, olha tem um problema aí. Ô, Paulo, deixa a expositora falar também em resposta. Pois não. Paulo, as células, o sistema é diferente. A gente até muito, quando dá aula, às vezes a gente também usa muito essa expressão, nós temos um exércitozinho de defesa, que a gente fica expondo o nosso organismo a uma série de fatores que são lesivos, e esse exércitozinho vai lá. Mas é muito mais... não seriam muito mais como robozinhos que são preparados para fazer uma determinada função. Que tem um comandante, e esse comandante é o espírito. Você não precisa de mini espíritozinhos. Imagina que aquelas células são como robôs que recebem um comando e obedecem àquele comando, entendeu? Se você não tiver o comando, eles não vão trabalhar. Então, por exemplo, você falou da cultura de células. A gente tem células que você consegue cultivar em laboratório por um tempo, tá? Mas, depois de um tempo, quando acabar toda a energia vital que se tinha ali, que ainda estimulava a divisão celular, elas morrem. Então, você tem... vou te dar um exemplo também. Você tem os embriões. A mulher congela os óvulos, fecunda os óvulos. Se aquele óvulo não for fecundado, não for colocado no útero da mãe até 4, 5, 6 dias... ele tem que ser congelado, senão ele vai morrer. Porque o espírito que vai dirigir o desenvolvimento dele está ligado à mãe. Então, você tem que pegar aquele óvulo fecundado, aquele embriãozinho, colocar dentro do útero da mulher, para que o espírito se ligue ali e passe a comandar o desenvolvimento daquele óvulo. Ou fecundar, ou congelar. Aí fica congelado lá. Depois, quando você for reimplantar, é que você descongela. Então, não tem como uma cultura de células se tornar eterna. Você tem 2 ou 3 culturas de células tumorais que se tornaram culturas até famosas por ficarem se replicando muito, mas isso é uma raridade. Na realidade, as células funcionam durante um tempo, enquanto você tiver a energia espiritual que as dirige. Se elas ficarem dentro do laboratório, aquela cultura de células vai morrer. Ela não tem como sobreviver. Isso eu estou te falando com experiência, porque era a minha área. Fiz muita cultura de célula, para célula de pele, célula de embrião, para tentar dar um resultado para os pais. E se você, depois de um tempo, se a cultura não sai até 2, 3 semanas, você já começa a ter certeza que você não vai conseguir examinar aquelas células, que elas vão morrer. Entendeu? Então, assim, por isso que eu digo que o comando é do espírito. Elas são como os robozinhos ou soldazinhos que sabem exatamente o que tem que fazer, mas que são dirigidas para isso. Exatamente. Inclusive, nesse sentido, é bom que a gente saiba, quando a pessoa está deprimida, está querendo morrer, como acontece, o que acontece? Qual é o comando que as nossas células estão recebendo? O nosso chefe, ou o nosso espírito não quer mais viver, cara. Então, aí eles entram em parafuso, como a gente diz. Porque como é que ele não quer mais viver? Então, o que eu estou fazendo aqui? É mais ou menos por aí, dá um rebuliço, deve dar, porque a gente comanda essas células, elas são disciplinadas, elas gostam de fazer, elas têm suas funções. Se a gente não quer mais viver, ela vai dizer, então acabou, acabou a vida. E é que
Por isso que as Rosa, pessoas depressivas respondem menos aos tratamentos. Qualquer tratamento que seja, a depressão interfere na resposta. Até um simples antibiótico, às vezes, interfere. Uma infecção que podia resolver em 5, 6 dias, às vezes você tem que passar um antibiótico por um mês. Isso que você falou está certo, exatamente isso, Paulo. Rosa, a pergunta seguinte também é do Paulo, e ele pergunta: podemos afirmar que o espírito comanda todo o conjunto de células que formam o corpo humano? Isso já foi mais do que confirmado aqui, não é isso? Aí agora é uma pergunta minha. Há alguma explicação epigenética, Rosa, no caso da dona Gilda Andréia, após ser reatada a condição para a gestação? Para quem está aqui e não conhece a história, a Rosa pode falar, respondendo e já contando a história da surpreendente gestação da dona Gildinha, que o Jorge André dizia: ô Gilda, Gildinha. Na verdade, ela tinha feito uma laqueadura tubária, isso é raro, mas às vezes acontece, e como ela já tinha tido 7 gestações e ela tinha um problema respiratório muito grave, e até pelo número de gestações, era totalmente contraindicado que ela engravidasse mais. Então, e pelo próprio problema dela de saúde, ela não podia tomar pílula, os próprios problemas que ela tinha. A Gilda tinha só 1/3 de pulmão, né? Ela tinha uma doença enfisematosa e realmente era muito difícil para ela. Então, eles cortaram bem as trompas. O Jorge André assistiu, né? Não foi só uma laqueadura, dar um pontinho, não. Cortaram as trompas. Então, e o Jorge André assistiu, né, Rosa? Assistiu. Ele assistiu. Alguns meses depois, ela apareceu grávida, né? O espermatozoide conseguiu fazer lá um circuito, abrir um circuito. Provavelmente aquilo foi um trabalho de alguns meses, não foi uma vez, né? Mas eu acho que o mundo espiritual, havia necessidade de uma outra gestação. O próprio mundo espiritual, ela com certeza aceitou, porque isso tinha que passar por ela, né? Porque ia mexer nas células do espírito Gilda, né? Então, assim, foi no espírito Gilda. Então, ela tem que ter aceitou, né? Mesmo inconsciente, fisicamente inconsciente disso, e foi feito um circuito. Então, tem histórias de mulheres que fizeram laqueadura, que depois eles examinam a trompa, né? E há um caminho feito, né, artificialmente, criado pelos próprios espermatozoides, para o óvulo chegar até ao terço da trompa e poder fertilizar o espermatozoide, poder chegar no terço da trompa e fertilizar o óvulo que está lá. Ô, Rosa, eu posso fazer tem que ter tido o aceite dela. Ela com certeza aceitou. Posso fazer aqui um acréscimozinho? A questão, a ascendência espiritual dessa renovada condição da dona Gilda Andréia é que o Jorge Andréia conversou durante muito tempo, mas muito tempo, com um espírito que tinha sido um general nazista. E a mesa mediúnica, eles conversaram, e o Jorge André dizia para ele: olha, você vai reencarnar, você vai reencarnar. Ele dizia: eu não vou reencarnar. Isso que a gente vive também, a mesa mediúnica. Então, chegou o momento desse espírito reencarnar, então ele disse: eu não quero reencarnar, mas tanto que o Jorge André, com todo aquele amor, com toda aquela técnica de psiquiatra, ele disse: mas você vai reencarnar, você vai precisar. Ele disse assim: eu não vou, só se eu for seu filho. Bom, aí criou-se um impasse, porque dona Gildinha tinha a laqueadura total, né? Isso. Então, Joana de Ângeles disse ao Jorge Andréia que iam tomar as providências para, digamos assim, recolocar, recosturar, reatar, não sei qual é o termo certo. Faz um trajetozinho, como se fosse refazer ali, isso. Refazer ali a condição
E então foi refeita a condição, e olha que, de repente, Dona Geoldinha teve um menino. Isso. E algum tempo depois, Divaldo, visitando a família Andréia, olhou para Jorge Andréia, que estava sentado com o filhinho no colo. E o Divaldo viu um general alemão ali sentado. E depois disso, quando chegou a hora de escolher a profissão, o Ivan queria a carreira militar, porque era a tendência dele, a reminiscência da encarnação recém-finda, mas a Joana de Ângeles disse para o Jorge Andréia: não permita que ele, digamos, retome, né, ou passe para essa profissão, porque ele pode, eventualmente, por memória, né, emocional, ele pode não se dar bem. Então, ele foi para a área do direito e é um excelente advogado. Eu estou dizendo isso, já disse o nome do Ivan, que é uma pessoa, você conhece o Ivan e você não diz que aquele espírito foi um general alemão. Ele é muito divertido, ele é muito engraçado. E eu estou dizendo isso porque essa história está contada pelo próprio Jorge Andréa em um livro. E ele me disse que contou ao Ivan, na época própria, quando ele era muito jovenzinho, que ele era a reencarnação desse general. Então, estou contando isso porque está publicado, o próprio Jorge Andréa falou sobre isso. Eu tenho também isso gravado pela voz do Jorge Andréa em um programa Novos Rumos, que nós temos de entrevista na Rádio Rio de Janeiro. Você quer fazer... Desculpe eu fazer essa interrupção, mas eu acho isso interessante. Quer fazer mais um comentário? Não, só isso. Só o único comentário que eu acrescentei fora essa história que eu já conhecia é que houve o aval da Gilda. Certamente. A Gilda Espírito, ela colaborou com isso e era assim um filho muito amado para ela. Muito, muito. Ela tinha assim um carinho, quer dizer, tinha carinho por todos, mas eu acho que o empenho da Gilda a vida inteira foi que ele tivesse uma profissão, que ele tivesse uma casa. Ele casou muito cedo, você sabe a história, né? Casou cedo, teve filhos muito cedo, né? Então, mas ela queria muito que ele tivesse um rumo, uma profissão, e ela tinha muito, muito, tudo na vida dela, assim, eu acho que girava muito em torno do Ivan, né? A pergunta seguinte, mas isso foram fatores mais espirituais ou mais epigenéticos? No caso dela, fazer aquela condução, você já mexeu porque isso está relatado na literatura geral. Né? Eles já provaram que, algumas vezes, os espermatozoides conseguem modificar as células e criar um novo conduto, como se fizesse um novo caminho. Então, vai sempre um grupinho de espermatozoides. Então, para isso, você tem que mudar ali a constituição daquelas células. Isso não é genético, então isso só pode ser epigenético, porque genética respeita os fatores físicos. Se cortou, está cortado. Isso, não vai reconstituir o que cortou. Você precisou de um fator espiritual que atuou como epigenético para refazer um conduto, um túnel, né, para os espermatozoides poderem passar. A próxima também é minha, essa é a penúltima. Pode comentar as repercussões epigenéticas de vírus psicológicos que você citou aí na sua bela palestra, raiva, ódio, etc., nas pessoas que se envolvem em guerra física ou guerra virtual, porque, do ponto de vista da emoção, fica a marca ali no indivíduo, né? Sim, passa assim, todos esses sentimentos, na verdade, eles são estressantes. Passa tudo pelo estresse, pela liberação de cortisol e de adrenalina, noradrenalina.
Então, você começa a liberar esses hormônios, na verdade, eles são hormônios, e você começa a fazer vasoconstricção, aí você aumenta a pressão, você começa a ter elevação de pressão arterial. Você, quando o cortisol aumenta, você baixa o sistema, as respostas imunológicas, então você acaba incentivando a autoimunidade. A agressão, a autoimunidade é quando as células começam a se agredir, você começa a ter uma série, a base de tudo está no estresse que é provocado por esses sentimentos negativos. Depois que você começa a destruir as células, aí você vai direto. Então, assim, tudo passa pela elevação do cortisol. Se eu soubesse que ia ter tantas perguntas, eu tenho um esqueminha que vai mostrando as lesões vasculares, vai mostrando todos os mecanismos até o que dá o colapso da célula, porque depois que a pessoa começa a ter aquela descarga de adrenalina, chega uma hora que o organismo dá quer dizer, todo o excesso, toda a ação acaba tendo uma reação. Então, você fez uma descarga tão grande que você inibe o ACTH, que é o hormônio que comanda a suprarrenal. Então, o que o organismo faz? Poxa, tem cortisol demais. Fecha a torneira lá do ACTH para ele parar de estimular a produção do cortisol. E aí você diminui o cortisol. E aí a pessoa que estava agitada, irritada, começa a ter dificuldade para acordar de manhã, começa a acordar mais mole, e agora está deprimida, olha só, estava tão agitada, agora está deprimida. Né? Aí você vê todas as consequências, na realidade, a depressão é porque o cortisol está baixo, subiu tanto que agora foi inibido, então está baixo. Aí vem a dinamia, a astenia, aí vem o nervoso porque não consegue mais fazer as coisas. Então você entra num círculo vicioso. Mais ou menos isso que acontece. Isso. Mas, olha, é claro que você poderia fazer esse outro esqueminha, mas acontece que as perguntas aqui foram suscitadas por comentários seus, alguma coisinha que você disse foi importante, nós destacamos. O Petronilo está fazendo aqui a pergunta: o câncer é uma doença kármica, Rosa? Olha, ele é kármica, mas não obrigatoriamente relacionado a uma vida anterior. Pode ser kármica dessa vida. Ou pode ser uma prova. Você pode ter pedido uma prova. Né? Você pode, na sua programação de vida, se você achou que na vida passada você teve muitas facilidades e que por isso você não evoluiu, quando você tem a vida toda muito fácil, você também não se esforça, né? Você se acomoda. Então, você pode dizer, não, ó, é porque da vez passada não me deram nada que me obrigasse a pensar, a me retirar, a me autoanalisar, seja alguma coisa que me faça conter. Né? Se é uma pessoa que é muito ambiciosa, alguma coisa que me corte e eu não possa ir em busca dessa ambição. Às vezes a pessoa pode ter programado. Eu adoro aquele livro do André Luiz, o capítulo anterior, o 12, que fala das preparações, né, da reencarnação, porque ele coloca tudo isso muito bem. Então, assim, kármico, mas pode ser um kármico solicitado, programado, né? E como você também pode dizer, olha, a minha programação de vida é essa, mas, por favor, me ajuda. Se eu estiver indo num sentido contrário, que vai paralisar meu processo evolutivo, me faz alguma coisa que me obrigue. O câncer é uma coisa que te obriga a parar, pensar. Muita gente modifica seus hábitos de vida depois de passar por um processo desses. Entendeu? Então, não vou dizer que obrigatoriamente é um resgate de uma dívida ou uma expiação imposta, né? Às vezes pode ser programado. Sim.
Você se refere àquele capítulo de Missionários da Luz, em que existe a descrição do planejamento do Silvério, Sigismundo. do Sigismundo, tal. O capítulo anterior, o do Sigismundo, é o 13. O capítulo 12 é riquíssimo para quem quiser estudar. Um outro livro que é riquíssimo para estudar reencarnação, preparação de reencarnação, é Memórias de um Suicida. Tem um capítulo só falando de perispírito, as mudanças que são feitas, como é que elas são programadas e feitas para a próxima reencarnação. E, às vezes, pedidas, solicitadas. Olha, nós não temos mais perguntas, mas estamos todos muito satisfeitos com as explicações, as respostas para as perguntas que surgiram e, evidentemente, agradecemos muitíssimo a sua mais uma brilhante exposição que você nos traz aqui para o ICEB. Então, assim eu estudo, senão eu entro pela preguiça. Exatamente. Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Nós vamos agradecer também, vamos fazer uma prece, né? Nós agradecemos, então, a Rosa, que é médica com especialidade em genética e doutora em genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é expositora aqui do ICEB, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Então, com o nosso agradecimento, vamos dizer que a Rosa volta. A Rosa vai voltar no dia 4 de abril. No dia 4 de abril, ela vai falar também uma segunda-feira, ela vai falar às segundas-feiras, todas as semanas do mês, né? De cada mês. Evolução dos seres vivos na Terra, formação dos reinos da natureza. A Rosa vai trazer umas informações muito atuais e novas sobre os reinos, e nós estamos muito curiosos para ouvir isso da Rosa. Então, a Rosa volta no dia 4, mas sexta-feira próxima, agora no dia 11 de março, daqui a 4 dias, vem aqui pela primeira vez ao ICEB um outro professor brilhante, o Vilmar Alves Pereira, que é do Rio Grande do Sul. Ele vem falar sobre psicosfera, reflexões e estímulos para a transformação de pensamentos. É um professor que... Hein? Muito interessante. E a sequência deles, porque nós fizemos uma outra arte com a sequência dos temas, e vocês viram que ficou bem interessante, cada um já vai acompanhando o pensamento na abordagem de cada expositor, não é? E o Vilmar tem um trabalho muito interessante de antropoceno e tudo mais, e ele trabalha também, não só lá em Rio Grande, mas ele também trabalha em muitas universidades aqui da América Latina e do México. Vocês vão gostar do Vilmar Alves Pereira, sexta-feira, às 9 da manhã até às 10h30 da manhã também, claro. Então, agradecendo a todos que estiveram conosco nesta noite de estreia do novo horário no ICEB, rogamos, mestre, as tuas bênçãos por sobre esse nosso esforço, nesta etapa de investigarmos as possibilidades, melhores possibilidades, quem sabe, nesses novos horários, novas faixas de horário aqui no nosso ICEB. Se nós avaliarmos que podemos melhorar ainda mais, nós o faremos, porque é um trabalho agora de experiência. Mas rogamos, Mestre Jesus, que tu abençoes, continues a abençoar abundantemente o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil e todos os seus mentores, desde longa data, desde a sua fundação, a Casa de Deolindo Amorim, tem abrigado mentes e corações especiais na divulgação do Espiritismo, da tua doutrina, mestre querido. Nós ainda te rogamos, além dessa multiplicação
de bênçãos, energias por sobre o ICEB e todos os que aqui trabalham em ambos os planos de existência, sejam os mentores ou nós mesmos em nosso esforço pessoal, cada um de nós. Mas nós te rogamos ainda, Mestre, as bênçãos da recuperação para os nossos queridos irmãos José Henrique Rubim de Carvalho e César Reis, que hoje, felizmente, já apareceu aqui para nós, ele está em recuperação, e já vemos esta, digamos, aparição do César Reis aqui como um alento para ele voltar, mesmo nas condições plenas que ele sempre nos ofereceu aqui ao ICEB e ao Movimento Espírita e à divulgação do Evangelho de Jesus. E ainda rogamos, Mestre, possas estender nesta hora, dado que falamos tanto das criaturas que se tornam presas de ansiedades, tristezas, enfermidades físicas ou morais, espirituais, perispirituais, psicológicas, que todos recebam, Jesus, o beneplácito da tua vibração, da tua mão que agora, por misericórdia, faz descer por sobre toda a humanidade as bênçãos, as luzes e as energias de reconforto, de ânimo renovado, de força para o bem e de confiança, Mestre, no nosso Mestre Jesus. Que a tua paz, a tua luz possam aqui abençoar os esforços de todos que colaboraram para o encontro desta noite, não só todos que estivemos aqui expondo, mas também a nossa produtora digital, a nossa querida Fátima, que está aqui também conosco, bênçãos para ela e também para a sua filha, e para todas as famílias que estejam agora vinculadas aos nossos corações. Graças te damos, Mestre, sob o olhar de nosso Pai, hoje e sempre. Assim seja.